Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse vídeo é para a apresentação da Global Solution da Faculdade FIAP, desenvolvida para nós, alunos do curso de Engenharia da Computação do terceiro ano de 2023. O grupo é composto por Gabriel Aires, Patrick Neres e eu, Mike, que eu vou estar fazendo a apresentação de hoje. Bom, vamos lá. O desafio foi que fizéssemos um relatório em PDF contendo pelo menos 10 requisitos funcionais, 5 requisitos não funcionais, 10 regras de negócios relacionadas ao sistema de desenvolvimento na disciplina Advanced Programming in Mobile Dev. E para isso deveríamos criar um vídeo mostrando esse software e como essas regras se aplicam a esse software, a esse site no caso. Mas primeiro, a gente tem que entender o que é que foi pedido na disciplina de mobile. Bom, a Global Solution de Mobile consiste basicamente em a gente desenvolver um programa para gerenciar os gastos de água de usuários domésticos e corporativos. Então, a gente tem que criar uma interface gráfica utilizando HTML e CSS, onde contém também um formulário de cadastro de despesas e uma tela de consulta. Os dados devem ser salvos localmente para posterior consulta e o usuário pode excluir um registro cadastrado e nesse registro deve ser removido do local storage. E o site também deve conter um filtro de busca e uma análise de consumo com os dados totalizados. Então agora vamos ver o site. Eu vou colocar o PDF aqui no canto direito e o nosso site no canto esquerdo, certo? Eu vou excluir esse registro que já tinha aqui, certo? Então, aqui está. Deixa eu só ajustar aqui. Certo. Então vamos aos requisitos funcionais do site. O primeiro requisito funcional deve permitir que a gente adicione uma nova conta com um nome e um valor. Então, para isso, eu vou digitar aqui janeiro, por exemplo, e um valor, por exemplo, de R$ 25, certo? Então, eu vou colocar aqui, a gente vê que ele foi adicionado, aqui na parte de baixo. E o segundo requisito funcional deve permitir que a gente exclua uma conta existente. Então, eu acabei de criar aqui janeiro, então agora eu vou excluir ela, e a gente vê que ele foi excluído da tela. O terceiro requisito é que o sistema deve exibir uma lista de contas adicionadas. Ou seja, então eu vou colocar aqui janeiro, vou colocar qualquer outro valor, R$ 60. Vou colocar, por exemplo, fevereiro, digitar qualquer outro valor aqui. E a gente vê que aqui a gente optou por deixar a lista já aqui embaixo. Assim, toda vez que o usuário decidir adicionar uma conta, ele já vai ver logo aqui. Ele não precisa ir para uma outra página. O quarto requisito é que o sistema deve permitir adicionar contas com valores decimais. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, março e vou colocar R$ 65,78, por exemplo. Vamos clicar em adicionar e aqui a gente vê que ele foi adicionado. Aqui, essas casas decimais, o usuário pode digitar tanto com vírgula quanto com ponto. O quinto requisito funcional é que o sistema deve calcular o total gasto com base nos valores das contas. Então aqui a gente pode ver que tem 3 contas de janeiro, fevereiro e março, e eu vou clicar aqui em mostrar análise. E aqui a gente pode ver o total gasto, que é no valor de R$ 203,78, que é o total das 3 contas. Eu vou ocultar a análise aqui de novo. O sexto requisito funcional é que ele deve exibir análise de consumo. Então a gente está vendo aqui, ó, análise de consumo. Essa aqui é a análise, onde aparece o total gasto, a média gasto por conta e um gráfico mostrando a relação entre os consumos, as contas, né, e o consumo que foi feito. O sétimo requisito é que o total gasto deve ser exibido em reais. Então aqui a gente pode ver que o valor está em reais. O oitavo requisito é que ele deve ser armazenado localmente usando um recurso de armazenagem do navegador. Então, para a gente comprovar isso, a gente vai atualizar a página e a gente vê que ele não está, que ele permanece, ou seja, ele está sendo alocado dentro da página mesmo. O nono requisito funcional é que o sistema deve atualizar o valor do total gasto. Ou seja, eu vou aumentar aqui a tela e vou mostrar a análise de consumo. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu adicionar uma nova conta aqui, vou colocar janeiro, fevereiro, março, vou colocar abril, para seguir o padrão aqui. Eu vou colocar aqui uma conta de R$ 154,87. Quando eu clicar em adicionar, esse total gasto ele tem que ser atualizado. Então vamos ver, ó.
ele foi atualizado aqui para 358, a média por gasto de conta foi atualizada e o gráfico também foi atualizado. Deixa eu voltar ele, certo? O 10º requisito funcional é que o sistema deve filtrar as contas com base no nome ou valor, certo? Então, aqui nós temos o sistema, eu vou ocultar a análise de consumo. Então, por exemplo, eu vou pesquisar pela conta de abril. Então, eu vou clicar aqui em abril, a gente pode ver que o sistema ele já mostra a única conta que é correspondente ao nome abril. Só que se eu quiser, por exemplo, procurar pelo valor, então, por exemplo, a conta de fevereiro tem R$ 78, então eu vou clicar aqui R$ 78, a gente vê que apareceu tanto os R$ 78 de fevereiro, porém, em março também apareceu 78 por causa dos centavos das casas decimais, certo? Então a gente tem duas contas aí. Se a gente quiser pesquisar, por exemplo, pelo valor de R$ 60, a gente aparece só com o mês de janeiro. Então eu vou voltar, vou atualizar a página aqui. Vamos voltar para o PDF. E agora vamos aos requisitos não funcionais. Bom, o primeiro requisito não funcional que a gente tem é que a interface do usuário deve ser intuitiva e fácil de usar. Então aqui a gente pode ver que nós optamos por uma interface bem simples, apenas com o nome da conta, o valor da conta, e você já clica em adicionar, já aparece aqui, tudo simples. O sistema deve ser desenvolvido utilizando HTML e CSS. Bom, então aqui nós vamos mostrar o código. Esse é o código HTML que foi feito. Então eu vou passar ele aqui para vocês darem uma olhada. E aqui temos o CSS, certo? Minimizar aqui. Certo. O sistema deve ser responsivo. Então, assim que eu abrir a página, pode ver que ele foi se adaptando aqui, certo? Eu vou diminuir. Então, aqui a gente pode ver que a gente deixou ele responsivo de uma forma que ele vai se adaptando. Pode ver que aqui, ó, as contas vão se adaptando e a parte do nome da conta e o valor da conta também vai se adaptando. Vou voltar ele para cá. O requisito funcional, não funcional, na verdade, número 4, é que ele deve ser executado em navegadores modernos. Então, esse navegador que eu estou usando no momento é o Google Chrome, é a última versão do Google Chrome, então a gente pode ver que ele atende aos últimos requisitos, ao requisito dos navegadores modernos. Porém, para comprovar isso, eu vou colocar aqui esse site que ele identifica qual que é a versão do meu Google Chrome. Então a gente pode ver aqui que ele é a versão 114 e está rodando no Windows 11, certo? Tá, vamos lá. O quinto requisito não funcional é que ele deve ter um desempenho rápido. Então, como vocês viram, assim que eu adiciono uma conta, ela já é adicionada. Então, ela é bem rápida, na verdade. Ó. A gente já vê que o sistema atualiza o, o valor de consumo, a análise de consumo bem rápido. Né? E o último requisito é que ele deve armazenar as contas localmente. Ou seja, como que essa página ela acessa localmente? E aí vai a parte da Global Solution de mobile, onde ele pede para adicionar no local storage da página. Então aqui a gente vai entrar no inspecionar. A gente vai vir aqui, esses dois pontos, application. E a gente vai vir aqui e itens. Então, deixa eu abrir a página aqui direitinho. Diminuir aqui. Então, aqui a gente vê que a gente tem 4 itens que correspondem aos meses daqui, referente às contas. Então, eu vou excluir aqui maio. Quando eu excluir maio, ele tem que ser excluído aqui desse lado também, que é a parte que salva. Eu vou excluir aqui. A gente pode ver que ele foi deletado. Eu vou excluir abril também. E a gente vê que ele foi excluído. Certo? Deixa eu voltar para cá. E agora vamos às regras de negócio. Certo. A primeira regra de negócio é o quê? Que o nome da conta não pode estar vazio. Ou seja, se um usuário quiser de repente só adicionar um valor de uma conta e de repente esqueceu de colocar o nome da conta, isso não pode acontecer. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um valor qualquer e vou tentar adicionar. E a gente pode ver que aparece uma mensagem: ó, por favor, preencha tanto o campo nome quanto o campo valor.
Então, ele não deixa adicionar, atendendo à primeira regra de negócio. A segunda regra é ao contrário da primeira, é que o valor da conta não pode estar vazio. Então, agora eu vou apagar o valor. Eu vou colocar aqui, por exemplo, dezembro. Eu vou tentar adicionar. E ele aparece a mesma mensagem, falando que tem que atender as duas requisições, tanto o nome quanto o valor. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, esse valor, e vou adicionar. E a gente vê que atendendo os dois campos, ele é adicionado. A terceira regra de negócio é que a conta deve ser um número. Ou seja, eu vou adicionar aqui novembro, e eu vou tentar colocar meu nome, por exemplo. E ele não deixa. O campo valor deve conter apenas números, vírgula e ponto para para atender as casas decimais, né, do valor. Então aqui eu vou apagar e vou adicionar aqui 987, a gente vê que foi adicionado normalmente. A quarta regra de negócio é que o valor da conta não pode ser menor que zero. Então, vamos lá. Adicionar, por exemplo, aqui julho. E vamos tentar um valor negativo aqui, menos R$68. Ele vai aparecer o mesmo valor, a mesma mensagem de erro que o requisito anterior. O nome da conta pode conter caracteres especiais. Então, aqui o usuário vai poder escolher se ele quer colocar, por exemplo, um traço, se ele quer colocar um jogo da velha, uma arroba, da forma que ele quiser, ele vai poder adicionar. Eu vou apagar aqui, vou colocar, sei lá, R$5. E a gente vê que foi adicionado, aceitando direitinho aqui, certo? A sexta regra de negócio é que o nome da conta não pode ultrapassar 20 caracteres. Então, eu vou colocar aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Acredito que aqui já tenha passado aqui, né? Então, a gente vai tentar adicionar o valor de uma conta e a gente vê aqui, ó, o campo nome deve ter no máximo 20 caracteres. Então, o site, o programa, ele não deixa adicionar uma conta com mais de 20 caracteres. A sétima regra de negócio é que o sistema não pode permitir a adição de contas duplicadas com o mesmo nome. Então, vamos lá. Deixa eu apagar essa conta aqui, para ficar mais fácil de visualizar. Então, eu vou tentar adicionar uma conta com o nome de fevereiro, certo? Vou colocar aqui fevereiro. E vou colocar um valor diferente, só para a gente testar. Então, aqui aparece uma mensagem de erro. O nome da conta cadastrada já existe. Então, se eu colocar fevereiro A, a gente pode ver que vai ser aceito, porque não é o mesmo nome aqui. A oitava regra de negócio é que o valor da conta deve ser exibido em duas casas decimais. Então, aqui a gente pode ver que as duas casas decimais estão sendo exibidas no valor final aqui. A nona regra de negócio é que o sistema deve exibir uma mensagem de confirmação para o usuário, perguntando se ele realmente deseja excluir a conta. Então, de repente, o usuário clica errado ou não é exatamente aquela conta que ele quer excluir. A gente colocou aqui uma mensagem contendo aqui o campo. Ó. Tem certeza que deseja excluir essa conta? Então, o usuário vai apenas clicar OK, caso deseje, e cancelar, caso não deseje. Aqui eu cliquei em cancelar, agora eu vou clicar em OK. E por último, o sistema deve disponibilizar análise de consumo com total de gasto. Então, aqui a gente tem análise de consumo com o total de gasto aqui. E a gente decide adicionar também essa média de gasto por conta, mostrando também esse gráfico aqui. Bom, e com isso chegamos ao final da nossa apresentação. Acredito que todos os requisitos aí tenham sido atendidos. Mais uma vez, muito obrigado e até logo.